Glória a Deus. Sem mais demoras, vamos estar passando para a palavra de Deus. Nosso irmão Cleilton está trazendo a palavra em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, amada igreja. Quem quer escutar a palavra de Deus? É uma palavra maravilhosa que Deus nos deu. Essa palavra, ela fica em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Senhor Jesus, opera o grande milagre, Senhor. Que o Senhor, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor Jesus. Que só Tua palavra, meu Pai, venha estabelecer a ideia do Teu nome, Senhor Jesus. Que nada da minha boca saia, Senhor Jesus. Que só saia o que o Senhor quer, não o que eu queira, Senhor Jesus. A nossa amada igreja quer escutar a Tua palavra. A Tua palavra que é santa e maravilhosa, Senhor Jesus. Opera milagre, Senhor. Convence o Espírito Santo que esteja plenamente aqui, livre, e que, se haver alguma coisa que atrapalhe o ladrão de palavras, se saia daqui imediatamente, porque o Senhor é primacia aqui. O Senhor manda na tua casa, Senhor Jesus. Opera este grande milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu me entrego a tua palavra, Senhor. Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele? E por causa de Jonatas havia um servo da casa de Saul, cujo o nome era Ziba. Vamos, igreja. Qual era o nome? Ziba. Chamaram pedindo que visse falar com Davi. O rei perguntou: você, Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém na família de Saul que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O que, igreja? Aleijado de ambos os pés. E Jesus, então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo a Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto na terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens.
Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque seu rei serei bondoso com você, por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, e seu pai você sentará sempre na minha mesa. Sentará o quê? Na minha mesa. Então Mefibosete inclinou e disse: quem é este servo para que meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você, os filhos e os servos cultivarão a terra, para que ele recolher os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentara sempre à minha mesa para comer. Sentaram o quê? Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordenar. Este servo, assim Mefibosete, a fazer refeições na mesa de Davi, com um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Eram que? Servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E ele era coxo do ambos os pés. Ele era o quê? Coxo. Do ambos os pés. Esta palavra, Deus é maravilhoso. Só Ele é importante. Nessa noite eu quero trazer sobre a sua vida, através da palavra de Deus, um cuidado do Senhor referente a um assunto muito delicado. Nós estamos vivendo um tempo aonde nós valemos aquilo que nós temos, aonde muitas pessoas querem ser igualar àqueles que têm, para esfregar na cara de alguém, para mostrar que tem valor. E a palavra que Deus tem para a sua vida essa noite, você vai entender que ainda para o homem você não vale nada, mas para Deus você tem um valor incalculável. Aleluia. Incalculável. Jesus é maravilhoso. Deus manda dizer que Ele está aqui presente. Ele vem ao canto dele, ao canto do espaço dele. Essa história a gente tem que contar ela do início da história. Saul, rei de Israel, já não tinha a presença do Senhor em Israel. Já vivia isolado de Deus. Já vivia na prepotência dele, de fazer as coisas só o que ele queria, sem a direção de Deus. E por isso Deus
ungiu outro rei, que foi Davi. Mas teve uma guerra. E Saul e os filhos morreram na época. Mas teve que a mudança do reino de Israel. Nesta, uma serva, esse menino, ele já foi um menino rejeitado desde criança. A mãe dele se chamava Celina. E ela era a mulher de Jonathan, filho de Saul. A esposa dele morreu no parto. Ele ficou sem mãe. Aí começou a rejeição do pai. O problema já de rejeição. Já rejeitaram o filho pelo próprio pai. Porque, porventura, a mãe já tinha morrido, falecido. E Jonathan amava de coração aquela mulher. Ele não queria que o coração dele olhasse para o filho, se lembrava da morte da esposa. A primeira consequência foi a rejeição do pai para o filho. Mas Mefibosete cresceu. Mefibosete, com 5 anos de idade, ainda estava no palácio. Ainda vivia com a família real. Mas teve uma grande batalha. Saul. Uma batalha que levou todos à morte. Saul, um homem sanguinolento, inventou de guerrear com os filisteus. E os filisteus o mataram. Mas o palácio estava em pânico. O palácio tinha uma serva que escutou um mensageiro, veio dar a notícia. Os pais de Mefibosete, o pai e o avô, a família real, foram mortas. Esse menino, levado pela ama, e esta ama sofreu uma queda, que quebrou ambas as partes e ficou aleijado. O que eu quero dizer, a queda não foi física, mas a queda espiritual deste menino. Esse menino começou a ter traumas. Começou a não. Começou a fuga de Mefibosete. E a ama foge numa carruagem. Imagina, irmãos, um menino de 5 anos, com as pernas quebradas, chorando, e ela tapando a boca para ele não ser pego. Porque naquela época, se um rei morresse, todos do reino seriam mortos. E o desespero foi tão grande que este menino sofreu uma queda. Esta queda levou ele a alguns traumas. Muitas vezes, também a queda espiritual da gente, muitos vê só a queda da gente, mas não dá a mão para levantar. Muitas vezes precisamos olhar nosso irmão com outros olhos. Olhar os irmãos com compaixão. Olhar os irmãos com a fé de Jesus Cristo
de Nazaré. E Paulo, numa certa época, estava pregando e tinha um rapaz chamado Eutico, que caiu da janela. A pregação era tão sonolenta e o tempo que tinha, que ele caiu da janela. Quando se cai numa queda, todo mundo quer ver, todo mundo quer opinar, todo mundo quer botar o dedo. Mas Paulo disse: ele pode estar morto, mas a alma dele está viva. E assim, Jesus é o grande provedor da gente. O Evangelho de Deus, a graça escolhe aleijados à volta da mesa de Deus. Vamos repetir: a graça escolhe aleijados à volta da mesa de Deus. O Evangelho é o defeituoso ter acesso à mesa de Deus. Ele teve o primeiro trauma físico. O trono acabou. Deficiente não era rei. E esse trauma, ele perdeu o pai, que rejeitou, perdeu toda a família. Ele estava só. Quantas vezes a gente está só, né? Pensamos que estamos só, mas Jesus, Ele é maravilhoso, que Ele está pegando na nossa mão. E ele foi para Lodibar. Lodibar tinha uma casa chamada Casa de Marquim. O que é Casa de Marquim? É casa de restauração, de proteção, de amor, de provisão. Mesmo na seca, lá na casa de Marquim, tinha provisão. Porque ele tanto olhava os que não tinham nada, como olhava o rei. E o rei, certa vez, estava fugindo de Absalão, e ele lhe deu o que comer, lhe deu vasilha para lavar, lhe deu fruta, lhe deu cama, lhe deu bacia para lavar os pés, e lhe deu tudo. Quer dizer que Marquim era um homem bondoso. Na casa de Marquim é uma casa de restauração da alma. É uma casa que restaura pessoas. O Marquim, ele é maravilhoso. Ele era um homem de posse, cuidava de órfãos, doentes, rejeitados. Característica da casa de Marquim: a casa era um abrigo, vítimas de pessoas esquecidas pela sociedade, gente que sofreu quedas. A casa de Marquim não havia asepsia de pessoas, cuidava do defeituoso e do rei. O filho de Davi o perseguia para o matar. Aí foi acolhido por Davi, por Marquim, aquele homem que estava ali no deserto. Que Lodibar é uma terra de esquecimento, é uma terra que não tinha pastagem, era uma terra que não tinha nada, mas tinha a casa de Marquim, que tinha amor, que tinha compaixão, que tinha tudo que se podia dar. Era uma casa completa. E um certo dia, Davi, Deus
falou a Davi: vá buscar Mefibosete lá em Lodebar. E Mefibosete não foi. Veio a carruagem buscar os generais, mas ele pensava e era para morrer, porque naquela época Davi, ele odiava cego e aleijado. Ele não queria cego e aleijado na casa dele. Era os saduceus. E quando ele entrou em Jerusalém, ele matou todos os saduceus, que eram cegos e aleijados. Mas Deus botou ele, porque ele tinha uma aliança com Jonathan, de ter a descendência dele. Ele não ia matar, porque ele era segundo o coração de Deus. E ele era um cara obediente a Deus. E ele traz este rapaz, esse príncipe. Ele já tinha a idade de 25 anos a 30 anos. Já tinha passado de 5, já tinha passado um bocado de tempo, de 20 a 25 anos, pela pesquisa que eu fiz. Ao chegar no reino, ele chegou ao reino pensando que Davi ia matá-lo. O que o senhor quer com esse cão morto? O que ele quer com este cão morto? Ele estava se sentindo inferior a Davi. Mas Davi queria restituir tudo. E Ziba tomava conta. Ziba era um cara trapaceiro, malandro. Ele queria a riqueza de Davi, de Mefibosete. Nessa, Absalão começa a perseguir o próprio pai. Ele teve que sair. Aí Ziba está em casa e Mefibosete pede para ele amarrar os jumentos, levar provisão. A este Mefibosete, Ziba engana Mefibosete, se manda a rumo de Davi. E Davi achou estranho. E cadê meu servo, o seu senhor? O seu senhor, que Mefibosete. Ele disse: meu senhor, estou aqui lhe dando. Ele levou jumentos, levou alimentação. Agora, esse jumento e alimentação era de quem? De Mefibosete. São aquelas pessoas que usam o que você tem para se aproveitar da sua situação. É um malandro falado na atualidade. Ele forjou um falso testemunho a Davi. Pelas costas, chegou e disse que ele estava querendo era o reino dele. O reino dele. Mas Mefibosete ficou no reino, mas ficou descalço, pé sujo, ficou com a roupa suja, a barba para fazer. Mas por que ele ficou desse jeito? Porque enquanto ele estivesse fora, ele não ia lavar os pés, ele não ia trocar de roupa, ele não ia fazer a barba. Ele queria seguir o rei.
Ziba, com a malandragem dele, Davi ficou indignado com Mefibosete. Como é que ele quer tomar meu reino? Mefibosete estava só esperando o rei voltar. Quando tudo se pacificou, Ziba pensava na cabeça dele que ele não ia voltar. Mas mesmo assim, com tanta ira que estava o rei de Mefibosete, deu tudo a Ziba, todas as terras de empregado, ele virou senhor. Tomou tudo porque mentiu. São pessoas que mentem pelas costas. São pessoas que vivem fazendo falso testemunho pelas costas. E são essas que Deus abomina. Deus não gosta de pessoas assim. Por quê? Deus é maravilhoso. Pois é. E assim ele volta, retorna. Mas Jesus está aqui nesta noite, dizendo que a mesa do rei, quem tem direito a mesa do rei, nunca é tirada de você. Você não precisa de artifício para ter qualquer coisa na tua vida. Porque ele pensava que tudo era dinheiro, tudo era posição. Mas Mefibosete não se entregou. Chegou ao reino e lá o rei ele contou a história. Que história é essa? A história que ele tinha enganado Ziba, tinha enganado meu rei. Este meu criado me enganou. Como eu coxo, como eu aleijado, iria ao seu encontro. Mas Ziba, o rei, caiu em si, meio desconfiado, e perguntou: a gente vai dividir. A metade é de Mefibosete e a metade é de Ziba. Mefibosete disse: não precisa, meu rei. O senhor já está em casa, já está em paz. Que Ziba fique com tudo. Aí vocês podem me perguntar: acaba besta, né? Ela não deu nada, hein? Porque o intuito dele era a mesa do rei. Ele lá tinha de tudo. Era estar presente ao rei. Era estar sentado na mesa do rei, protegido. Para ele já vinha de Lodebar, porque Lodebar era terra de ninguém. Mas ele foi protegido por Maqui, que é uma casa de restauração. Ele, tudo que Davi deu, ele devolveu. Ele mostrou o que, irmãos? Que ele é fiel. Que ele não interessava dinheiro. Interessava sim a presença do rei. Aleluia. É quando a gente precisa de Deus. E Deus senta numa mesa para a gente sentar junto com ele. Isso.
é mais importante do que dinheiro, do que posição, do que status. Porque a mesa do rei tem fartura e tem salvação. Glória a Deus. Muitas vezes cobiçamos certas coisas na nossa vida, mas a ideia é que Deus é maior. É maior de tudo isso. Jesus, aí tem uma lição aqui. Ninguém sabe o que se passa na vida de ninguém. Não sabe as dificuldades, as tristezas, as dores, as marcas, a vida que a vida deixou. Então nunca julgue sem conhecer a verdade. Muita gente tem a mania de julgar os outros antes de conhecer. Por fulano falando, outra falando, e desta forma até inibindo a vida daquela pessoa. Mas Deus está nesse momento. A mesa do rei já está posta. Nós somos defeituosos. E Ele está na mesa. Na mesa. Diga ao seu irmão, cuidado, Ziba. Cuidado, Ziba. Ziba é traiçoeiro. Ziba só quer vantagem. Quando você vê alguém botando mesa costa, lhe bajulando, corra de perto. Corra de perto. Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com coração, com humildade, com respeito, a forma de pensar. Muitas vezes a gente pensa que a vida da gente é cheia de coisas, cheia de propósito. Nós não pensamos que o Senhor está nos vendo. Porque para ir para a mesa do rei, nós temos que estar humilhados na mesa. Se humilhando em respeito a Ele. Porque Ele encobre tudo dos nossos pecados. Ziba era um homem que não tinha pudor. Ziba não tinha respeito por ninguém. Mesmo assim o Senhor disse que a mesa está posta, que a mesa está dele, querendo, vai ter. Jesus é um amigo. Aí a gente diz o que Ziba era. Ziba queria entender que o Evangelho é este de alguns que não muda uma vida de iniquidade. Falam de Deus com boca, mas na verdade o coração está longe. Quando não tem mudança, a vida, luz não combina com trevas. A luz não se mistura com as trevas. Não há meios termos. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Porque o pai da mentira é Satanás. E Ziba era o irmão. E Ziba era irmão. E a gente tem que ter muito cuidado no Ziba da vida. Deus manda a gente se reservar contra este tipo de pessoa. Mas Jesus está aqui, perante a todos, com convencimento que Ele é maior do que tudo isso. A casa de Maqui
é maravilhosa, porque lá também, mesmo no seu deserto, tem tudo. A casa de Maqui, eu acho que Maqui, ele teve uma ingratidão. Imagina, o personagem viveu em Maqui, mas não retribuiu nada. Nem o rei, nem Maqui. Foi ingrato com ele. Mas ele de coração ajudou todos os dois. Porque ele era o verdadeiro Deus que está na casa para nos abraçar. Do jeito que ele vê o aleijado, ele é o rei. Mesmo assim é Jesus com a gente. E certo momento da nossa vida, Jesus, naquela época, nos dá uma grande lição. Quando se é fiel, quando se é obediente ao nosso Senhor Jesus, toda providência Ele dá. Pode você estar no deserto de Lodebar. Imagina, quem diria que encontrar aqui homem bom, que lá era cego, aleijado, leproso, era todo mundo que não tinha valor na sociedade, que ninguém valorizava, que ninguém dava nada por ele, mas Maqui abraçava. Maqui estava com os braços abertos, ele não queria nada em troca. Mas o grande mistério é que nesta época os Gebionitas fez um acordo com Davi, que teria de matar sete descendências de Saul. E essas 7 dependências, ele mandou um mensageiro para matar. Matou 6. Matou 6. Mas, quando chegou a vez de Mefibosete, ele disse, o mensageiro: ô rei, não precisa matar o aleijado. Já tem um filho de Rispa, o mesmo Mefibosete, só que o tio dele era perfeito. Ó, pega o mistério. Quem entender, vai pegar. Aí Davi disse: mata o perfeito e deixa o aleijado. Mata o perfeito e deixa o aleijado. O que significa isso? Nessa leitura. Porque o que morreu perfeito foi Jesus na cruz. E os defeituosos somos nós. Ele morreu por nós, para nos salvar, para a gente estar no banquete, na grande mesa dele. Ele se sacrificou-se. E assim, Deus é maravilhoso. Deus não pode compactuar com coisas erradas. Mas em Romanos 10 diz, 10:9, porque com tua boca confessarás a Jesus como o Senhor, e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, e serás salvo. É isso que Deus não quer, que a gente creia que Ele é maior, que Ele tem condições de resolver todos os problemas, de todos os traumas,
da nossa vida. A vida é assim. Aí o foco não é prosperidade, que o rei deu a Mefibosete, mas sobre o caráter. Deu um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Isso é caráter. Deus nos exige caráter e princípios. Princípios morais e espirituais. Para a gente estar nele. E para ele, que realmente importava, não era a riqueza pessoais, mas o fato é que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Que interessante, para Mefibosete não era dinheiro, era o rei, era Jesus. A gente ele está com um aleijado, nos representando. O problema dele não era na cabeça, era nos pés. A cabeça era a igreja, os pés eram a estrutura da igreja. Era a nossa estrutura que importava. E ele pensa de várias formas, trabalha de várias formas. E o Senhor diz que a restituição chegou. A restituição chegou. A mesa do rei está posta. Basta eu e você trabalhar nosso caráter, a nossa personalidade, para enfrentar. E ver que aquele que caiu, e perceber que aquele que muitas vezes está ali, reconhecer aonde ele caiu, por que ele caiu, por que ele está ali. É como aquela figueira, o Espírito Santo de Deus me falou, aquela figueira seca e a figueira que estava no meio do olival. O que significa? Eu estava ali no Espírito Santo me disse, aquela oliveira verde que estava à beira do caminho, que Jesus olhou e secou, não tinha ninguém para estrumar, não tinha ninguém para dar a mão. Ela secou porque abandonaram. Ela secou porque abandonaram. Por isso que ela não dava fruto. E muitas vezes, aquela que estava no meio do olival, ela estava verde, estava frondosa, mas tinha 3 anos que não dava nada. Ela só tinha aparência. E se desse fruto, quando ela me disse os bichos, ela dava fruto bichado. O que quer dizer isso? São aqueles frutos que a pessoa só tem visão, mas por dentro é egoísta, é vingativa, por dentro. O que essa figueira me representou foi isso, para mim. Eu, aí em casa, pensei, mas mesmo com fruto bichado, tem um agricultor que é Jesus. Tem aquele agricultor que molda, que dá tempero, que dá carinho, que dá amor, que participa. Aí ela começa a botar um veneninho no fruto, para o fruto não ter mais bicho. É assim Deus. Deus olha a gente dessa forma. Nós temos de perceber o outro, amar o outro, ver que a visão dele é de amar o próximo, não de julgar o próximo. O julgamento é de Deus. A gente só participa da bondade dele, que ele é misericordioso por nós, que ele é caridoso, que ele busca
o verdadeiro arrependimento da nossa alma, a nossa verdadeira obediência, a nossa verdadeira renúncia dos pecados. Jesus está falando muito nesta noite. Muito, muito, muito mesmo. É uma reflexão profunda que Ele está deixando neste momento, que nós precisamos mudar e mudar muito. Eu e você. Eu não sou certo. Eu também tenho meus erros. Eu não me julgo. Eu sou um defeituoso. Mas um defeituoso que Deus quer que a gente senta na mesa dele. Na mesa de Jesus. E Ele está dizendo que o acerto é viver no caminho, adubando aquela figueira. De que forma? Adubando com carinho, com amor, com compaixão, dando tudo, todo o suporte que ela quer, que Jesus quer. É amor. Ele nos amou primeiro, né? Quem somos nós? E muitas vezes a gente mal ama a si próprio. O ruim é você mesmo se analisar. É você mesmo pensar que está errado. É muito fácil analisar o erro alheio. E Jesus fala nessa noite que quando nós agimos dessa forma, Ele vai chegar naquele grande dia, e vai dizer: eu não profetizei, eu não evangelizei, eu não fiz isso. Se afasta de mim, que eu não te conheço mais. A gente tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter muito cuidado, porque tem muitos ziba por aí, muitos ziba oportunista, muita ziba de falso testemunho, acabando com a fé dos irmãos, desejando a morte espiritual. Ninguém pode matar a fé de ninguém. Por isso que temos de muito ter cuidado para nós não sermos homicida da fé. A gente só não mata um ou outro matando fisicamente. A gente mata um outro desfazendo dele, fofocando dele. A gente mata. Que muitas vezes você paga certas coisas, como Jesus. Era um homem bom, era um homem caridoso, fazia milagres. Mas todo mundo, quando foi escolheu um ladrão. Barrabás ou Jesus? Escolheram Barrabás. E a gente tem que ter muito cuidado em não escolher Barrabás. Porque a vida, Deus nos ensina que o nosso comportamento, a nossa obediência, a nossa atitude como irmão, vale muito para o Senhor. Ou você muda, ou você não alcança. Eu e você não alcança a salvação, não. A salvação é dada pela sua atitude. Quando você tem atitude de bondade, de compaixão e de ajuda ao seu próximo, nós devemos muito trabalhar o lixo do nosso espírito, o lixo espiritual que nós temos. Não é só celular que tem lixo, não. A nossa alma tem que ser deletada com todas as coisas más e perversas. Deus está dizendo nesta noite que o trabalho de Deus é eficiente. Ele cura, Ele faz milagres, mas você tem de ter atitude. Não basta você ser uma figueira frondosa sem dar fruto. Não basta ser uma figueira
que fora está seca, mas também ela é frondosa, mas é seca por dentro. Seca do comportamento, das atitudes. E assim me falou muito. O Espírito Santo é tremendo. Me falou muito disso. Mas Deus está neste momento dizendo que Ele é poderoso, que Ele tem salvação, tem tudo. Basta você querer. Nós estamos num problema que aquele aleijado que somos nós, aquele perfeito que morreu na cruz para nos salvar, temos de honrar este mestre, que é maravilhoso. Mudar de atitude, mudar de comportamento. Eu e você, que eu não sou santo, eu também tenho de me policiar por muitas coisas. Mas Deus vai operando, vai modificando. Não basta rejeitar, mas basta apoiar. Que muitas vezes o indivíduo ele pode estar passando um problema. Está um problema na alma, no espírito. Muitas vezes tem que se passar o processo para o propósito. Se a gente passa qualquer processo, é o processo de se modificar. E o propósito de fazer o bem, para seguirmos a vida com Cristo. Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele é o caminho, Ele é a luz. Ele quer nós obedecendo e andando no caminho do Senhor Jesus. Vamos ver que a vida só é uma. A vida é passageira, como se diz. A gente tem que deixar coisas que nos machucam, coisas que nos perturbam para trás. E seguir na felicidade do verdadeiro Jesus. Ele que é o milagroso de tudo. Ele que é o perfeito. A gente é o aleijado. E que Deus opere para todos. E que fique com essa palavra no seu coração. E que a verdadeira mudança venha em nome do Senhor Jesus. E aplauso para o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Vamos só uma vez? Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Estaremos de volta domingo com o nosso culto às 18h30. Culto que vai estar conosco também o pastor Leandro Paiva, então você não pode perder, convida o seu familiar e vem estar conosco domingo às 18h30, em nome de Jesus, pastor Senhor. Glória a Deus. Vamos estar preparados, irmãos. Domingo vamos vir com o desejo de adorar a Deus. Não diferente de hoje. Mas glória a Deus que você recebeu a palavra do Senhor, né? E assim como você bem ouviu a palavra de Deus, quando fala a respeito de Lodebar, se conhece a cidade de Lodebar como uma cidade de tristeza e dor, cidade onde habita os aleijados, cegos, por isso que é chamada de cidade de tristeza e dor.